Oi, oi, vão entrando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos aguardar um pouquinho até que todo mundo vai conseguir se conectar aqui com a gente, com esse momento. Que legal, um monte de gente. A Larissa, a minha mãe, a Fabiane. Que legal. A minha irmã. É isso aí, temos que ter apoio, né? Todo mundo tem que estar aí junto. Que bom, fico bem feliz. Ah, então, gente, que bom que vocês estão aqui. E eu vou passar a agenda, então, das lives que a gente vai ter. E logo mais eu vou chamar a minha convidada de hoje. Tenho certeza que vai ser muito, muito especial o dia de hoje. E a gente vai trocar bastante informação aqui. Boa noite, Fabiane. Seja bem-vinda. Então, gente, dia 14, na próxima quarta-feira, a gente vai ter a live sobre educação familiar e o reflexo dos filhos no ambiente escolar, né? Com a nossa professora, pedagoga Edenir Fátima Polesso Marmentini. Então, ela tem também uma experiência muito grande, vai trazer bastante contribuição sobre esses reflexos, como que impacta na aprendizagem do aluno, né? Toda essa convivência e educação familiar, o relacionamento em casa, né? Dia 21 também a gente vai ter uma live sobre paternidade ativa. E vai ser muito especial, porque vai ser com o Jefferson. O Jefferson é o meu marido, né? O pai da Belinha e da Dorinha, que tá vindo aí. Então vai ser muito especial esse dia também para mim, né? Mas com certeza a gente vai conseguir trocar bastante experiências aqui com vocês. As nossas experiências, né? O que tá dando certo com nós. Dia 28, também numa outra quarta-feira, a última quarta do mês, a gente vai estar com a fotógrafa Viviane. E também vai ser muito especial, porque a gente vai conversar sobre a importância dos registros das memórias positivas, né, na infância. Quanta coisa que a gente lembra da nossa infância como algo gostoso, né? Algo bom que ficou marcado. E que bom quando a gente tem essas lembranças em fotografias também, que a gente consegue recordar. Então a gente vai estar conversando sobre isso. Não sei se a doutora Betusa já tá aí, já pode pedir para entrar, daí a gente vai conversando. Acho que ela não tá ainda aqui. Então vamos aguardar mais um pouquinho ela chegar. Tem que solicitar, doutora, se tu tiver aí. Ah, ela tá aqui. Agora deu. Oi, Oi, tá me boa ouvindo bem? noite. Boa noite. Seja muito, muito bem-vinda. Sinta-se muito à vontade aqui. E assim, gente, a doutora Betusa é uma profissional muito, muito especial para mim, né? A gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente já teve uma conexão muito legal, muito boa, em função dela ser essa pessoa tranquila, né? E acessível. Então, ela é pediatra, ela tem mais de 20 anos de experiência nessa profissão. Ela está com um projeto muito lindo de atender a domicílio pela plataforma do Dr. Kids. Então, isso também é muito especial para esse momento, principalmente para as famílias, né? E que bom que ela tem essa disponibilidade. Também é mãe, né? Então, vai nos trazer experiências também práticas, não só da profissão, né? Aquilo que às vezes está na teoria e como é na prática, ela consegue nos trazer isso.
Então, que bom, seja muito bem-vinda, doutora. E assim, eu sei que tem muita gente aqui que ainda não me conhece, não é do meu círculo aqui de seguidores, né? Então, acho que é importante eu também me apresentar. E aí a gente começa o nosso assunto de hoje. Eu sou a Marielle e por muito tempo eu atuei no poder público. Eu sou assistente social, né? Tenho serviço social de formação e especialização em família. E depois disso, eu passei por várias questões internas, assim, de questionamento desse meu caminho, né? Dessa minha profissão, se era mesmo isso ou não que eu ia seguir. E aí veio toda uma situação de eu passar por um momento de depressão e eu acabei indo para o lado das terapias, que me ajudaram muito, as terapias naturais. E aí, com os óleos essenciais, a aromaterapia, que foi o que mais me deu esse suporte no momento que eu precisava, né? Veio essa vontade tão grande de empreender e dizer, não, tudo isso que deu certo para mim, que está fazendo bem para mim, eu preciso passar para os outros também. E aí eu resolvi então empreender com a Alpa, que é uma empresa, né, de aromas de ambiente com óleos essenciais e associado à meditação. E mesmo assim, estando nesse caminho de empreender, ainda não era o suficiente, ainda tinha algo que dentro de mim que me chamava para fazer algo a mais e eu não sabia muito o que era. E aí veio a maternidade na minha vida, né? Então, quando chegou esse momento, aí eu comecei a me dar conta, as coisas começaram a ir para o lugar, né? Os meus sentimentos, esse meu mundo interno começou a ficar mais claro. E aí eu comecei a organizar um curso, enfim, sobre massagem aromática para bebês e falando todo esse universo, né, dos primeiros momentos de vida da criança, o relacionamento dos pais com essa criança que está chegando, desde a época da gestação. E aí é tão incrível porque o universo é tão bom assim que a gente vai conectando outras pessoas, né? E uma dessas pessoas que a gente entrou nessa conexão foi a doutora Betusa. Então, a gente conversa em uma consulta também que a gente fez com a Belinha, que agora ela vai ser a nossa pediatra, né? Da Belinha e também da Dorinha. A gente combinou essa live, enfim, e vamos ver então hoje o que a gente vai conseguir conversar aqui com vocês. Hoje o nosso assunto é sobre os 1000 primeiros dias do bebê, né? Qual é a importância desse cuidar, de se nutrir, né? Desse amor que a gente entrega nesse primeiro momento. Doutora, tu quer falar um pouquinho sobre você, sobre a tua história de vida, talvez? Ou a gente já introduz no assunto? Fica bem à vontade, tá? Então tá. Bom, boa noite. Muito obrigada, né, Marielle, pela oportunidade. Com certeza tu é mais experiente do que eu, assim, nessa história de lives aí. Eu gosto muito do contato humano, gosto de conversar com as pessoas. E quando tu me dissesse que fica tranquila, é como se a gente estivesse conversando só nós, me aliviei, assim, porque falar sobre o que eu gosto de fazer, né? Falar sobre o que eu tenho muita gratidão, assim, né? De poder trabalhar com aquilo que eu amo, para mim é muito tranquilo, né? E muito, muito legal, muito divertido, assim. Eu sempre quis pediatria, né? Comecei a trabalhar logo já fazendo a residência, eu já fazia plantão. Então, eu amo emergência, adoro trabalhar em emergência também. Mas, simultâneo a trabalhar dentro dos hospitais, eu comecei a atividade no consultório, porque eu percebi que o meu propósito, além do exercício lá, da medicina, da questão na emergência, que é muito ação e reação, né, da gente atuar e ver a resposta do paciente, no consultório é possível a gente intervir de forma mais ampla na vida dessa família. E foi aí que eu fui consolidando e também, assim como tu, eu encontrei mais propósito ainda quando eu me tornei mãe.
a maternidade me tornou uma pessoa melhor e me tornou uma pediatra melhor. E porque a gente precisa ser empático, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro sempre. Mas quando a gente tem as próprias vivências, né? Os próprios perrengues, né? Com os filhos, com o dia a dia. Esse ano passado, né? A vivência da pandemia, filhos em casa. Eu tenho duas meninas, uma que vai fazer 15 anos esse ano, tem 14, Ana Luz, e tem a Bibiana, que tem 5. Então, 10 anos de diferença. Então, eu consigo vivenciar muito vários aspectos aí da evolução das crianças e consigo passar isso para as famílias, para as mães, para os pais. Meu esposo é super presente, então a gente consegue se colocar no lugar dos pacientes e dar sugestões de possibilidades, né? Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que ter a certeza de que cada família, cada núcleo é único. Então, cada consulta é única, não existe receita de bolo, sabe? Não existe, não tá no livro. As famílias, elas são únicas. Aquele núcleo familiar, como vocês, né? Vocês são um núcleo único, individual, e ele precisa ter esse olhar de quem cuida de vocês, né? Então, a experiência de conhecer a casa, de estar no ambiente de vocês, de ver aonde a Belinha brinca, de ver aonde ela se alimenta, de ver como é que ela está no ambiente, é uma coisa incrível. Como a gente consegue ajudar mais ainda essas famílias, porque a gente consegue trazer a realidade que eles vivem, né? E sugerir coisas e construir, né? Opções e sugestões para que essa criança seja mais feliz, né? Para que essa família se sinta mais apta a cuidar e a ajudar a formar essa criança. Eu estava pensando, né, sobre a gente falar dos primeiros 1000 dias, né? Que esse assunto interessa mesmo quem não tem criança ainda, ou quem gostaria de ter filhos, né? Ou quem conhece alguém que está gestando, né? No teu caso, contempla os dois aspectos, né? Tu tem, tu já tá vivendo, né? Os 1000 dias, eu já vou entrar um pouquinho nisso. A gente chama de 1000 dias porque são os 270 dias da gestação e mais o primeiro ano e o segundo ano do bebê, né? Então, esse somatório dá 1000 dias. E, nossa, ele é muito importante. E ele... Faz tempo que a gente já vem falando isso, a pediatria vem falando, internacionalmente se conversa e se investe muito nesse cuidado da gestação e da importância de que essa mãe, ao se perceber grávida, comece a instituir cuidados, né? Em nome dela, da saúde dela, mas em nome desse bebê que ela desejou tanto e que agora ela traz junto com ela, né? Com certeza. Vou devolver, vou deixar tu me perguntar, senão eu não paro de falar. Não, não, fica à vontade também. Mas eu ia colocar essa situação da importância de ter a consciência do quanto o período da gestação já está impactando nesse bebê, né? Já está dando informações nas células desse bebê. E esse bebê já vai se comportar ali mesmo dentro do ventre de alguma forma, né? Ou mais agitado, ou menos, porque já está recebendo amor nesse momento. Ou não, né? Ele já consegue ter essa percepção. E o que nós conversávamos na nossa consulta, eu achei tão interessante de trazer, que foi a consulta com o pediatra antes do nascimento, porque a gente tem muito, culturalmente, isso, se faz o pré-natal com o obstetra, né? Todo esse período da gestação, aí só após o nascimento que tu vai buscar o pediatra. Mas não, como é importante fazer esse acompanhamento anterior, né? Então, trazer essa consciência, o que que tu me traz isso assim na tua experiência? Está acontecendo isso? As mulheres, as mamães te procuram antes, no período da gestação? Como que é isso? Sim, isso vem num crescente. Acho que os obstetras também estão sugerindo, né, que os pais, né, que esse casal
escolha. E esse encontro, né, dos pais dos futuros pais com o pediatra é importante para a gente se conhecer, para ver se existe essa conexão, né? E, nossa, é uma consulta muito legal, uma consulta que pode ser muito esclarecedor, né, para esse casal. E quando eu acho uma coisa muito interessante, a gente fala isso, que todo ser humano precisa de alinhamento de expectativa. Então, assim, quando a gente vai para algum lugar, que eu nunca fui, né? Se eu vou para dentro de um hospital, ou se eu vou fazer alguma coisa que eu nunca fiz, é muito importante que a pessoa me diga, agora tu vais fazer isso, depois tu vai para lá, e depois vai acontecer isso. Isso me tranquiliza, né? Ah, tá, então tá bem. Se eu não sei nada sobre o que vai acontecer, isso me gera muita ansiedade, o tempo das coisas parece diferente. Então, se houve um preparo, se alguém me preparou para o que vai acontecer, eu fico mais tranquilo, né? Então, o alinhamento de expectativas em relação ao parto, ao aleitamento, aos primeiros dias do bebê, as dúvidas que esse casal tenha, a gente consegue fazer nessa consulta. E é muito legal, porque a gente dá o espaço para os dois, né? E aí, vamos lá, agora o pai pergunta, me diz, quais são tuas dúvidas, né? E aí os pais trazem, eu quero saber como é que é verdade que tal coisa, e aí ele traz as suas dúvidas em relação àquilo que ele traz da sua cultura, daquilo que ele aprendeu da família dele, e ele quer tirar a prova. Escuta, é verdade isso? É verdade? E esse é o momento, antes do bebê nascer, antes de tu estar com o bebê na tua frente, e aí tu te fazer essa pergunta, e agora? Como é que eu faço com o umbigo? A gente bota para fora da fralda ou por dentro da fralda? Tem que limpar quanto? Como é que limpa, né? Dói? Não dói? Mexer, né? Então, pergunta antes, né? E as dúvidas sobre o aleitamento são muito legais da gente esclarecer, principalmente para tranquilizar as mães, né? As futuras mães nossa, primeiro, eu acho que família de margarina, assim, não existe, né? Todo mundo tem as suas dificuldades. Esse mundo maravilhoso, assim, ele, na vida real, a gente tem dias que a gente tá muito animado, muito confiante, e tem dias que a gente não tá assim. E tá tudo certo. Isso torna a gente mais humano, né? E as mães escutarem isso, a gente diminuir um pouco a expectativa em relação a será que eu vou conseguir amamentar? Não, mas eu preciso amamentar. Não, mas eu quero isso. Então, até Há muita cobrança, né? Há muita cobrança de é, uma mãe perfeita, de uma maternidade perfeita, né? E não existe. O que existe são buscar essas informações, entender sim a importância e ter mais organização, né? No dia a dia, para a gente conseguir mediar as coisas, mas sair desse espaço de culpa, né? Porque a gente tem muito isso de estar se culpando, se pressionando, querendo sempre fazer mais ou achar que o que a gente está fazendo não é bom o suficiente, né? E na verdade esse bebê ele tem a melhor mãe que ele precisa ter naquele momento, né? Claro, tem que ter a consciência do cuidado, mas com certeza aquele bebê tem a melhor mãe, o melhor pai que ele precisa para aquele momento. E o que você percebe em consultório, assim, a diferença no desenvolvimento das crianças que recebem mais amor, mais presença, mais estímulo? Como que é esse desenvolvimento das fases do bebê, né? Porque ele vai ter a fase da fala, esse desenvolvimento do caminhar, ou do interagir com a pessoa, ou de como que ele se expressa, né? Se ele é mais dengoso, se ele fica mais retraído, se ele é mais expressivo. Tudo isso tu percebe que é essa influência dos pais em casa. sim, a gente percebe e a gente fala sobre isso desde o início. Porque como nós, assim que nasce, né, um bebê, nasce também um pai e uma mãe, se é o primeiro filho, né? Não vem com um manual de instrução, não tem assim alguma coisa que a gente está fazendo checklist, não é assim. Então, se a gente não conversa isso, da importância dos pais conversarem com o bebê, da mãe, quando coloca o bebê para mamar, conversar com esse bebê e educar esse bebê a mamar, meu amor, agora é hora de mamar, não é para cochilar no peito, né? Se cochilar no peito vai engolir ar,
e vai dar cólica, né? Então, ensinar o bebê que ele tem que, no momento que está sugando, respeitar que ele cansou, não deixar, lembrar, ensinar essas dicas quando a gente começa a estimular que os pais façam isso, que quando o pai dá o banho, que eu acho que é uma coisa muito legal, que é que o pai dê o banho, porque é o momento dele de fazer a conexão, olho a olho com o bebê, né? E ter o ritual e organizar essa rotina do bebê, isso é uma coisa que a gente sugere fortemente, porque as crianças são mais tranquilas, as crianças que existe pelo menos uma rotina, de um horário de fazer as coisas, onde ele sabe que durante o dia tem isso, tem uma hora que eles me levam para a rua, que eu passeio, tem uma hora que eu fico em casa, tem uma hora que essa hora aqui que eles me dão o banho, que toca, acho que essa música, eu vou ganhar mamar e depois desacelerou. Ninguém mais fica mais brincando e me estimulando. Ou tem a hora que faz a massagem, que é a hora que eu, depois do banho, que é a hora que me dá muito sono, o bebê se dá conta desse momento. E ele espera por esse momento. Eu estou fazendo alinhamento da expectativa do meu bebê também. E se eu faço isso todos os dias, ele espera por esse horário. E ele sabe o que vai acontecer depois disso. E como qualquer ser humano, ele vai ficar mais tranquilo. E o inverso também é verdadeiro. Se eu não imprimo uma rotina, eu só tenho uma rotina absolutamente desorganizada, onde cada dia eu quero fazer o bebê dormir num lugar diferente, eu faço coisas e horários diferentes, ele fica com medo. O que vai acontecer? Agora, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, a criança, ela reage, né? E Uhum. isso desde da tenra idade, desde bem pequenininho até mais tarde. As crianças maiorzinhas também percebem mudança de rotina e se ressentem, né? Uhum. Uh, O bebê é totalmente sensorial nesse primeiro momento de vida. A comunicação dele é por esse toque. Então, por isso a importância dessa massagem, desse olhar, né, dessa presença realmente, de colocar o bebê no peito, que ele se conecta com as batidas do coração da mãe, né, que foi o que ele escutou durante toda a gestação. E realmente, assim, eu tenho a experiência do banho aqui em casa, né? Que quem dá o banho é o Jefferson, sempre foi. Eu posso contar, acho que nos dedos, assim, às vezes que fui eu que dei banho, sempre é ele. E ela foi sempre a Belinha foi sempre pro chuveiro, né? Então ela tinha mais ou menos o horário dela de banho. E realmente, os dias que ele fazia o plantão e não vinha para casa naquele dia, era uma mudança de comportamento muito grande. Ela chorava, ela ficava mais irritada, ela sentia a falta daquele momento do banho, né? Para ver a conexão que se cria com o pai. E o que tu poderia falar para esses papais também, né? O quanto é importante, porque a gente fala tanto da maternidade, da mãe, traz tanto a mãe para esse campo de presença, mas o pai, o quanto é importante, né? O que tu poderia nos trazer Nossa, de para orientação mim é para esses papais? fundamental, né, a presença, né, nas famílias que estão estruturadas, né, o pai e a mãe, né, dessa forma, os pais vêm na consulta, né, participam das consultas, né, estão junto para acompanhar desde antes de nascer, mas as primeiras consultas eles vêm para dar suporte e, nossa, valorizo muito e tem um momento desse pai, assim, a gente começa a consulta tirando as dúvidas, né, então vamos lá, vamos tirar o checklist aí do celular ou do teu bloquinho, e então os dois trazem suas dúvidas, é momento de esclarecer, né? E a importância de ambos, né? Mas uma coisa que a gente conversa sobre para as mães, né? É que elas permitam que os pais cuidem do bebê. Existe às vezes uma, um, assim, um grude, né, dessa mãe. Não, só eu sei trocar a fralda tão bem, cuidar tão bem, né? Não, os dois, e ele, mas ele não sabe, ele não bota aquela roupa que combina, né? Ele bota, veste minha filha cada de um jeito diferente, não acena, não arruma o cabelo, mas é o jeito do pai. É o E jeito ela dele. deixa, eles estão se conectando, entendeu? E essa é a construção dessa conexão, dessa relação de amor, né? Ela tem que ser estimulada e valorizada, porque também isso reforça a autoestima do pai, de que ele é capaz de cuidar. E essa mãe também permite essa conexão e também se permite ter o seu tempo, deixa que o pai cuide, né? Se as relações, né? Se a gente conseguir que as relações sejam assim, né? Que se conectem, mas que as pessoas tenham o seu espaço, seria ótimo, né?
Onde, mas no momento que eu invado e que essa criança toma todo o espaço dessa mãe, essa mãe não consegue se desgrudar, ela não tem um espaço para ela, isso precisa ser pensado, se dar conta, e a gente tem que construir um jeito de ajustar isso, de que essa mãe tenha um momento para ela poder tomar banho e lavar a cabeça, para ela poder ir no banheiro, né? Então, com quem que essa criança vai ficar? Ah, mas com o pai ela chora. Deixa que eles se ajeitam. Como permite isso, né? É um E aprendizado, a mãe também está tá aprendendo, o todo pai mundo também está aprendendo, né? exatamente, deixa que eles percebam. A gente confia. Nunca os pais vão querer o mal para os filhos. De uma forma geral, né? Nós estamos tratando com pessoas saudáveis, com famílias querendo Uhum. fazer o melhor, com famílias que são unidas por laços de amor. Partindo dessa premissa, os pais nunca querem o mal dos filhos. Eles vão acertar sempre? Não. Eu não acerto sempre, né? Não acerto. Uhum. Mas a intenção da gente é a melhor. Então, se a gente não deu certo de um jeito, vamos tentar do outro, né? Sim. Mas a gente tem que dar essa oportunidade, né? Para construir isso, né? E reforçar a autoestima dos pais na participação dos cuidados do bebê, valorizar, elogiar isso e dizer o quanto que eles são importantes. Nossa, isso não é possível fazer hoje a construção, né, de uma puericultura saudável, de valorizar essa família, tudo que eles estão fazendo por essa criança e esperar que essa criança, né, que essa plantinha dê flores, né, porque a gente rega, né, o filho da gente, a gente constrói isso para poder olhar e, nossa, que lindo que é isso que, né, que se transformou esse indivíduo, né, que eu me orgulho tanto. Então é importante que para isso todos possam oferecer o seu cuidado para essa plantinha e valorizar Sim. isso, né? É, porque é um momento do próprio relacionamento também, né? Estar se adequando a essa nova realidade. Então precisa de muito diálogo, de muita compreensão um com o outro, de realmente fazer combinados, né? E esse vínculo, eu até coloco no meu curso, né? Tem uma pergunta: ele é natural esse vínculo da maternidade, da paternidade, ou ele é construído? Né? Eu acredito que ele Nossa. seja construído, né? Construído no dia a dia, nessas experiências que a gente está tendo com esses bebês, né? Com o cuidado e o próprio casal, né? Essa troca que está acontecendo. Uma experiência que eu acho muito importante, além do banho, trazer o papai nesse contexto, é a hora da amamentação, né? A mamãe amamenta, e o papai pega o bebê depois para arrotar, enfim, para ficar com aquele bebê um tempinho no colo, né? Então, divide a carga, divide esse momento, né? Porque realmente, às vezes a mãe tá cansada, já amamentou, né? Já foi muita energia ali. Então, divide esse momento e vai ser prazeroso também para esse pai. Com certeza, a conexão, o vínculo que ele vai construir vai ser muito mais fortalecido, né? Esses primeiros 3 meses, 4 meses é para se apaixonar. A gente tem que estimular esse grude, esse bebê no colo, grudado, né, gente, assim, é muito importante que os pais se apaixonem por esse bebê. E quando a gente diz que quando nasce a gente vai se apaixonando e ganhando, e assim, a gente ama mais o filho a cada dia, é a pura verdade, né? Quando nasce, tu olha aquele bebê, e aí, tudo bem? Oi, né? Seja bem-vindo, vamos lá, né? Encontro, né? Vamos Então, iniciar, vamos iniciar essa jornada juntos aí. Mas à medida que os dias passam, tu vai te dando conta que isso passa a ser um amor que tu realmente nunca tinha sentido por mais nada. Olha, o amor pelos filhos é realmente incondicional, né? Um amor sem fim. E, e uma experiência que tu quando estava falando sobre, será que isso vem pronto, né? Maternidade e paternidade? Não, não vem. Eu concordo contigo. E acho que ela se consolida e com cada filho ele é diferente. E mais ainda, tu vai descobrir isso quando, né, com a chegada do outro bebê, que tu vai te perceber diferente. A gente não é exatamente, a gente não pode ficar querendo exigir, não, mas que o primeiro filho fazia isso, agora eu tenho que fazer tal coisa. A gente é diferente, já passaram-se outros momentos, o casal tá num outro momento de maturidade, de vida, com né? certeza.
e esse filho vem num outro momento de vida e tu vai utilizar a tua experiência, teu background aí em relação ao que tu tinha antes, mas com outro filho ele vai te apresentar outros desafios. Eles nunca são iguais. A gente não deve ficar comparando as pessoas, né? Acho que é uma coisa bem, porque nós somos tão únicos e tão individuais, né? E a gente ensina tanto isso, né? Ontem a minha menor estava tendo a aula do homeschooling ali e eles estavam falando sobre uma historinha sobre os coelhinhos, né? Sobre serem diferentes. E aí tinha que desenhar, ela desenha ela, como ela se vê, e todos os outros coleguinhas, e aí realmente saiu um desenho de todos diferentes. E as profs são diferentes. E tá tudo certo, né? Todos são especiais, bonitos e com as suas qualidades e do seu jeito diferentes. Então os filhos são diferentes. E a gente tem É que relacionamento, né? É tu entender aceitar e entender que também cada bebê tem a sua essência, né? A gente tem isso. uma essência dentro da gente que isso já vem do nascimento ali, né? Então depois a gente vai introduzindo as nossas crenças, o que a gente acredita, né? A educação e o alinhamento que a gente pretende dar enquanto pais, né? Na criação desses filhos. Mas o quanto é importante ter a consciência para não também para não bloquear, né? Porque tem muita coisa que já é da criança, às vezes a criança é espontânea, às vezes a criança ela não tem nenhum tipo de vergonha ou alguma coisa que às vezes dentro do que a gente acredita ser errado. Então a gente começa a bloquear e dizer não, né? E travar aquela criança. E o quanto é importante a gente estar presente para entender essas nuances, né? E entender o que é da criança já. E desenvolver mais, apoiar ao invés de bloquear. Né? Acho que esse que é um desafio, assim, para os pais, né? Nossa, isso vou te dizer que não. Pode até a gente estar falando de crianças pequenininhas, mas isso nunca acaba. Isso na adolescência, isso é muito forte. Né? Em todas as fases, os filhos vão te apresentar esse tipo de questionamento, né? Essa vivência, a gente vai se questionar sobre isso, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa e é saudável que tu apresente para essas crianças os valores éticos e morais desta família, né? Com tudo que se acredita, tudo que foi trazido da família do pai e trazido da família da mãe, o que esse casal consolidou que vai ser aplicado nos seus filhos, né? E isso é importante. Agora, como essa criança e a forma e o comportamento e o caráter e as características e as reações, como é que a gente vai lidar com essas diferenças? É isso aí, é o dia a dia, respeitar o outro, né? Isso, isso me vem da gente falar sobre ter consciência sobre o que a gente faz e, de preferência, ser coerente. Mas se tiver que dar algumas dicas assim, seria não faça coisas que tu não queira que teus filhos façam, né? Dê o exemplo e seja aquilo que tu diz que eles deveriam ser, porque eles estão observando são as tuas atitudes. A gente estava falando, a gente publicou no meu perfil ali um post sobre alimentação, né? E aí a gente estava conversando sobre o que a gente vai falar sobre alimentação saudável, né? Porque todo mundo já fala. Afinal, e a gente decidiu assim falar que, sinceramente, todo mundo sabe o que é alimentação saudável. Todo mundo sabe, né? Agora, entre tu dizer, tá, meu amor, tu não pode tomar refrigerante, tá? Mas eu tomo. Mas tu É, não pode, tá? não pode comer Então, doce, é, mas eu tô com não pode. chocolate na mão. Então, exemplo é coerência. Então a gente tem que tentar. E ao mesmo tempo demonstrar, que é uma coisa que eu acho muito legal também, é tudo demonstrar que a gente também erra, né? Que a gente acerta, que a gente não, né? Demonstrar vulnerabilidade, de uma forma geral, é uma coisa que, na minha opinião, demonstra maturidade e inteligência, né? Passar a imagem de que tu é perfeito, que tu não erra nunca, que tu é, né? Isso hoje em dia, na minha opinião, tem mais a ver com baixa autoestima que outra coisa. A gente tem que demonstrar que a gente é vulnerável e que a gente está tentando. E a partir daí,
eu te respeito, tu me respeita, e a gente constrói um caminho, né? Uma conexão. E isso tem que ser com todo mundo. Com os filhos, no relacionamento, em todos os relacionamentos, né? Sim. E essa sociedade, assim, atual, né, que exige tanto o trabalho, porque a gente precisa se sustentar, né? Então, muitos pais, às vezes, acabam deixando essa criança muito na frente de uma TV ou na tecnologia, sem esse contato próximo, realmente, de presença, de dar um abraço, de dizer um te amo, né? Com realmente essa conexão acontecendo, ou, às vezes, pais que vivem trabalhando fora, saem de manhã, o filho está dormindo, volta de noite, não faz uma refeição junto. Como que pode ser mediado essa situação do tempo, né, para que eles consigam se organizar com um tempo de qualidade? Porque, ok, a gente precisa trabalhar, mas eu acho que uma vez na semana, pelo menos, a gente consegue tirar um tempinho ali para dizer, não, agora eu vou desligar de qualquer tecnologia, vou ficar aqui com meu filho, vou inventar uma brincadeira, vou dar atenção, vou conversar, vou ver as necessidades, porque também há esse tipo de família, né? Existem as famílias que são bem presentes, que são conscientes, que dão toda a atenção, e tem aquelas que acabam pelo trabalho deixando também muito de lado ou delegando para tatas, né, cuidadoras ou creches. Como que tu percebe assim, o que a gente poderia orientar também nesse sentido? Olha, depois do ano passado, né? Tudo que a gente viveu ano passado. E todo mundo passou por alguma situação, né? Dificuldade de quem tem criança em casa, né? Eu não sou uma pessoa que costumo julgar os pacientes. Então, se os pacientes me trazem situações aonde eles se têm insight dessa dificuldade de designar, né? Tempo ou como se eles têm insight de que eles precisam dedicar mais tempo, ou se eles percebem que a criança já está demonstrando sintomas ou sinais de que a ausência deles, né, não está fazendo bem para essas crianças, a gente já tem a gente já andou um pouquinho, né? Então vai ser mais fácil de falar sobre esse assunto, né? Quando as famílias optam, né, por terceirizar, né, o cuidado o tempo todo do filho, isso é uma opção que fizeram, isso fica mais difícil a gente abordar. Porque aí não tem o insight de que isso possa estar causando algum mal, e isso foi uma opção que foi feita. Mas quando as famílias dizem, realmente eu me dou conta de que eu precisava mais, eu percebo, e eu fico bem quando eu estou me dedicando, e eu vejo né, como é bom para ambos, né, para o meu filho e para mim, eu estar nesse momento, eu, a gente costuma sugerir, né, ou falar uma coisa que é muito melhor a gente ter qualidade do que quantidade. E as memórias, né, a felicidade é feita de momentos, né? Então, esses momentos são momentos que são intensos, que demandam emoção, onde eu tenho. Por que a gente lembra? Eu me lembro do gosto da comida da minha mãe, ou o cheiro do perfume. Por que eu lembro isso? E eu não lembro de todos os outros? Porque quando eu senti isso, eu abri um caminho, um espaço de emoção que me marcou, né? Então, se a gente conseguir fazer com que momentos que a gente tenha com os filhos sejam conexões que vão encher o nosso coração de memórias, né? Vamos construir uma memória, vamos fazer que esse momento a gente guardar na memória de todos nós, né? Vamos subir numa árvore, vamos fazer alguma coisa diferente, que seja diferente para nós. Pode ser que para os outros façam isso todo o tempo, para nós não. Ou então vamos fazer a mesma coisa e vamos fazer, tipo, outro dia a gente tá fazendo piquenique em casa, a gente não pode sair, então nós estamos botando um negócio no chão, na sala, e estamos fazendo de conta que é um piquenique em casa. Isso acaba sendo divertido e isso vai ficar guardado na memória, né? Com certeza. Então, a memória e que a gente constrói com os filhos
isso ajuda a consolidar, né, o caráter deles, a como esses primeiros anos de vida vão ser importantes no adulto que eles vão se tornar. E os primeiros 2 anos são fundamentais para isso. Eu queria só fechar para a gente falar dos primeiros 1000 dias que tu falou, e eu concordo muito, que é quando a gente tem um bebê e a gente está gestando, tudo que a gente puder. E é óbvio que vai ter dias que tu vai ter que se estressar e não vai ser o melhor dia, e que o bebê vai receber talvez uma energia que ele não deveria estar recebendo. Mas se a gente conseguir equilibrar e que a maior parte da energia que ele receba seja a gente conversando e dizendo: tô te esperando, tu vai ser muito amado. Nossa, a gente já tá imaginando o quanto vai ser bom. Muito obrigada que tu nos escolheu, né? A tua irmã tá aqui te esperando, né? Tudo isso tem um impacto na construção desse ser, né? Que é inegável. Assim que a gente percebe a criança. Tanto que se os pais conversam com esse bebê na barriga e o bebê nasce e ele escuta a voz do pai e da mãe, esse bebê para de chorar. Ele para de chorar porque ele conhece. Não, só um pouquinho aqui, agora já entendi. Aqui tá familiar para mim, né? Então, sim, é muito importante se conectar. Se conectar com os filhos, conversar com os filhos. Conversar com o bebezinho recém-nascido, sim. Conversar com o bebê no primeiro ano de vida o tempo todo, sim. Quando tu vai tirar, avisar o bebê, vamos trocar a fralda? Vamos, estica aqui, estica a perninha, vamos esticar o pé, tocar no pé, dar um beijinho no pé, né? Cadê a barriguinha, né? Trocar a fralda e ir narrando o que tu tá fazendo faz toda a diferença. Os bebês que os pais fazem essa conversa, os bebês que recebem conversa, conversam de volta. E isso a gente percebe no consultório. O bebê. Meninas falam mais rápido que os meninos e meninos caminham primeiro que as meninas. Isso, né? Mais ou menos. Mas conversar, uma criança que a gente fala muito com ela, mas depois que ela começa a falar, a gente permita que ela fale de volta, né? Vai começar a falar, né? De volta com a gente. Importante, pertencente àquele núcleo, né, familiar. É isso que a gente precisa deixar essa criança muito nutrida desse amor e desse pertencimento, né? Porque quando adulto, tudo isso reflete na vida com problemas em relacionamento, com traumas que a gente não sabe nem da onde vem, né? E às vezes vem ali da infância, em coisas que a gente viveu ou não viveu. E não há espaço para julgamentos dos nossos pais, né? Porque eles também nos deram o amor e nos deram o melhor que podiam, dentro da consciência que eles tinham, né? Porque eles também receberam outras vivências e outra educação, e com certeza eles tentaram transmitir o que eles também achavam de melhor para nós. E quanta coisa a gente teve que trabalhar e superar, né? E ainda passa por momentos situações com dificuldades na vida adulta, né? Que a gente às vezes precisa de terapia, enfim. Então, se a gente já tem essa consciência enquanto pais, olha quanta coisa a gente já pode também dar mais para essas crianças, né? Claro, a gente nunca vai ser perfeito, mas a gente sim pode ser melhor, né? A cada geração ser melhor, né? Acredito que é esse o propósito também, a gente está aqui para evoluir. E quando tu falou de memória, eu vou falar também de um movimento que eu estou fazendo no meu Instagram, e que eu convido a todas as famílias e todas as pessoas que gerem memórias positivas para essas crianças e postem no Instagram, quando vão postar nas histórias ali, mas coloquem a hashtag crie memórias positivas. Né? Esse é um movimento que eu quero que se expanda, assim, para que traga consciência para essas famílias do quanto é importante essas memórias nessa fase de vida. Então, às vezes, tu tá ali, vai postar uma foto aleatória daquela família toda linda ali. Tipo, tá, é legal, mas por que não uma foto da família brincando? Por que não uma foto da família
dormindo, assistindo alguma coisa legal junto, comendo, enfim. Então, fotos nesse sentido, e usando essa hashtag, porque o momento em que a gente pesquisa essa hashtag, todas as fotos dessas famílias vão aparecer, né? Então, se a gente ganhar força nesse movimento, olha o quanto de consciência a gente pode despertar, né? Então, eu convido para que as pessoas postem suas fotos também desses momentos de memórias positivas com essa hashtag, né? Crie Vou memórias fazer isso. positivas. Vou fazer, vou postar. Já Que tenho. bom. Uhum. Boa ideia. Boa ideia mesmo. Eu não sei, muita gente perguntou bastante coisa durante essa semana, né? Acho que a gente não vai ter tempo para Foram responder. muitas perguntas, mas eu acredito que uma a gente pode abranger assim de um modo geral, porque veio várias perguntas sobre amamentação, né? Sobre amamentação, veio tudo, muito dúvidas sobre esse momento da amamentação. Então, de uma forma geral, a gente poderia falar para um último assunto, né, da noite de hoje, para a gente não se Uhum. estender tanto. E muito aleitamento de livre demanda, né, com o trabalho fora, como que a gente poderia fazer essa mediação? Realmente é delicado, né, porque tem a questão do trabalho, do tempo fora, enfim, como que poderia ser feito? Acho que de uma forma geral poderia responder, né? Bom, vou tentar ser bem objetivo assim. É, Não existe um alimento mais perfeito para o ser humano que o leite materno. Eu vi que também falaram sobre a questão de leite fórmula, né? Eventualmente, muitas mulheres também precisam ou associar o leite fórmula ao aleitamento, não conseguem fazer a manutenção do leite materno exclusivo, né? E algumas não conseguem amamentar. Então, a primeira coisa que eu queria deixar assim é o seguinte: a gente sempre deve estimular, incentivar o aleitamento, mesmo que ele seja um pouquinho, porque qualquer possibilidade do bebê receber esse leite materno para esse bebê vai ser muito bom, né? Então, para quem pensa, mas nem adianta, eu consigo amamentar só porque... Não tem problema, não tem problema. Principalmente nos primeiros 6 meses, esse leite realmente ele tem nutrientes, tem os componentes do leite materno não são substituíveis. Entretanto, claro, os leite-formas de primeira linha, né, que são os sugeridos atualmente pelos pediatras, eles já são muito melhores que nos últimos anos e as mães podem ficar tranquilas que do ponto de vista nutricional e de desenvolvimento, elas não estão deixando a desejar para esse bebê. Mas lembrando que o momento de oferecer, né, de alimentar, ele deve ser muito, muito, muito focado em ser muito amoroso e em trazer tudo que o aleitamento pode oferecer para essa conexão. Em que não se pense que por não estar amamentando eu não consigo fazer uma conexão incrível com o meu bebê, né? mesmo que for na mamadeira, né? Aí, Mesmo que quando é for na na madeira, não mamadeira, às importa. vezes as mães dizem, outra pessoa pode dar, né? Porque é na mamadeira. Mas não, pega esse momento para ti, né? Olha para o bebê, olha para o olho do bebê, se conecta, mesmo que não tá no teu peito, mas prioriza esse momento no teu colo e depois passa para o pai, enfim, para fazer toda essa conexão que a gente comentou anteriormente, né? É. Acho E que às dá para vezes o fazer pai, também, né? se a mãe tem que trabalhar e tem que sair ou está envolvida com outra coisa, o pai pode fazer essa alimentação, seja do leite materno esgotado, né? Que pode ser o leite materno, nossa mãe pode não estar disponível fisicamente naquele momento e deixou o seu leite esgotado, mas o pai também pode fazer essa alimentação, né? De forma muito amorosa. Então, a ideia é, nos primeiros 1.000 dias, estimular muito o aleitamento materno, sim, livre demanda, não precisa ficar controlando o horário, né, para que esse bebê, não tá na hora, 3 horas, não, querido, agora tu vai chorar um pouquinho mais, porque não fechou 3 horas. Não, a gente não precisa desse tipo de coisa, o bebê, ele precisa, esvaziou a barriguinha, ele vai demonstrar que tá vazia, né, então, oferecer alimentação livre demanda, a gente sugere e reforça isso. Mas principalmente vamos tentar fazer o mínimo, vamos tentar, né? Não, a gente não tem que tentar o perfeito. Não, se não for exclusivo, não vai dar certo. Não, se não for. Calma, né? Vamos tentar. O que que tu consegue fazer? Eu consigo amamentar só de noite quando eu chego. Então vamos lá. Vamos fazer isso, né? Vamos fazer É. isso. Valorizar o que as mães podem dar. Sair um pouco desse espaço de autocobrança, né? E sabe que
eu vi, assim, algo no Instagram que eu fiquei impactada, assim, de uma mãe que postou todo um cronograma que ela tinha feito para o bebê dela até os 6 meses, o que aquele bebê tinha que fazer. Então, ele tinha hora para dormir certinho, ele tinha hora para mamar, ele tinha hora da historinha, ele tinha hora de tudo lá, naquele cronograma do dia, né? Aí eu pensei, meu Deus, a criança já nasceu cheia de compromisso, sabe? Não, não tem como, porque daí o que Esse é que o vai filho ideal, acontecer? não é o Hã? filho real. Esse é o É, filho ide... porque daí Esse o é o que que filho que vai ela ocorrer? idealizou, mas não é o Sim, filho real. não, Provavelmente não conseguiu o implantar cronograma isso. existe a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de comer, a hora de mamar. Eu fiquei assim olhando, nossa, que absurdo. Porque o que que vai gerar? Muita frustração para esses pais. Porque esse bebê ele não vai seguir esse cronograma. E aí os pais vão dizer, não, mas ele tem que dormir tal hora. E daí ele não tá dormindo. Aí aquele bebê chora, porque os pais querem fazer ele dormir naquele momento. E não vai ocorrer, né? Então se cria uma rotina, sim, com o passar do tempo, mas não assim, tipo, já botando uma criança num monte de compromisso, né? Eu achei um É. absurdo e eu disse, vá, se eu tiver a oportunidade, vou colocar isso, porque não acredito nessas fórmulas aí prontas de que existe tempo para tudo, né? É, Organizado. Porque na realidade não é assim que acontece. Vai ter é. os dias também que o bebê vai estar mais dengoso, mais sonolento, tudo isso vai mudar. E a gente precisa estar se adaptando a essa realidade, né? As questões relacionadas a controle, ter controle sobre as coisas, elas a gente consegue, e às vezes a gente não tem nem controle da própria vida. Basta ver o que nós estamos passando, né? No último É ano, a gente verdade. não tem controle da nossa liberdade, né? É. Então, ter controle sobre o filho, a gente pode ter organização, né? E eu acho que tá tudo certo. Agora, esse tipo de controle, isso gera, isso não, realmente é um caminho para a frustração. É uma pena, né? Que eu acho que não funcionou, né? Eu acho que é uma tentativa. Mas à medida que a gente consegue ver o que é o dia a dia da maternidade, a gente consegue ver que essas coisas saem fora e a gente tem que aprender a lidar realmente com o novo, né? Com o desafio do dia a dia que os filhos na vida nos imprimem todos os dias. O desafio do dia a dia, né? E acho que é isso que nos faz crescer, eles e a nós, né? Não tá Com pronto, certeza. né? É, é autoconhecimento, né? É conhecimento do outro, conhecimento sobre nós mesmos, percebendo as nossas dificuldades, os nossos erros, aceitando também, né? Aprendendo a ser ser humano, né? É Acho que isso. é. E respeito, né? E Porque eu preciso respeitando os respeitar. pais. Se É, eu respeito o outro, né? O meu filho, se eu respeito que ele agora ele precisa dormir nesse momento, não, agora não é hora de dormir, tem que ficar acordado. Eu acho que isso é isso. delicado. Tô dando uma mensagem, né, de desrespeito. O que que eu vou esperar em troca dessa mensagem, né? Como eu espero que ele vá me devolver à medida que eu estou desrespeitando o outro, né? Sim. Então, fica aí o nosso questionamento. A gente não tem que julgar, né? A gente tem que, né? É, Eu vi, não é um julgamento, mas é uma orientação, né? Eu acho que a gente precisa é, trazer isso para essa consciência, para ter clareza, enfim. E, claro, cada um vai fazer suas escolhas, né? mas pensar sobre isso, né? Se eu estou Com certeza, plantando isso, o que que eu vou colher? Né? Se eu estou com plantando certeza. este tipo de rigidez, né? Com a vida do outro, com as necessidades fisiológicas do outro, né? É, eu acho que é isso também. Claro, a gente teria tema para várias lives, né? Se a gente continuar falando, a gente vai entrar em outros temas aqui e poderia se aprofundar. Talvez a gente marque em outro momento, né? Mas acho que por hoje foi muito bom, assim, acho que a gente conseguiu trazer a mensagem que a gente queria, falar sobre a importância dessa conexão dos bebês que são tão sensoriais nesse primeiro momento de vida e o quanto isso está impactando na criação e na evolução, né, dessa criança, porque justamente já fala o desenvolvimento, né? A gente está, quando a gente envolve, a gente pega pra gente. Quando a gente desenvolve, né, a gente está fazendo com que ele vá para o mundo, né? Então isso precisa ter essa clareza de que a gente não está
construindo nada para nós, e sim fazendo tudo para eles, para que eles sejam pessoas melhores, enfim. E que com certeza isso tudo vai construir o nosso relacionamento de bem-estar familiar, né? Então, se você quiser deixar mais uma mensagem, uma orientação, e aí a gente finaliza. Tá certo, bom, quero agradecer a oportunidade, me senti muito à vontade mesmo, e acho que a ideia é que o pediatra, né, nós temos essa função de apoiar, orientar a família, né, na construção de tudo isso, ajudar a reconduzir, né, quando o caminho está um pouco difícil, ajudar a trazer da luz a determinadas dificuldades, né, e essa experiência que a gente tem, né, desenvolvido, essa experiência para as famílias, né, de estar dentro da casa das famílias, realmente é uma experiência que amplia essa possibilidade de suporte do pediatra, onde ele consegue realmente entender essa conexão e como essa família funciona. Então, a gente está sendo muito legal essa possibilidade e eu recomendo, assim, quem quiser vivenciar isso, eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que é muito legal, a gente consegue fazer uma troca muito legal. Com certeza, essa aproximação e a confiança que a gente precisa ter no profissional é fundamental, né? Então, sentir essa conexão e é isso. Então, eu te Bom, agradeço muito pela noite de hoje, muito mesmo, pela tua contribuição, foi maravilhoso. E espero poder estar em outro momento aqui, né, com mais assuntos, e a gente pode alinhar isso para uma outra live. perfeito, me chama que eu venho. Que Adorei. bom, então. Tá Muito certo. obrigada, boa noite, e boa noite para todos vocês também que ficaram aqui com nós e que nos acompanharam, enfim. E espero vocês para a próxima quarta-feira. Então, beijo a todos, boa noite. Obrigada aí os elogios ali. Tchau, tchau. Tchau.